Olá, amados, a paz do Senhor. Estou passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra no Salmo de número 116, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Queria destacar no texto três ensinamentos. O primeiro deles diz assim: estou muito aflito. Perceba que o salmista usa o verbo estar e não o verbo ser. Qual a diferença entre o verbo estar e o verbo ser? Uma coisa é eu dizer assim, alguém é doente. Outra coisa é eu dizer, alguém está doente. Uma coisa é eu dizer, alguém é alegre. Outra coisa é eu dizer, alguém está alegre. O verbo ser nos fala de algo permanente, duradouro, enquanto que o verbo estar nos fala de algo passageiro, momentâneo. O que o salmista nos ensina? O salmista está dizendo que apesar de ele estar passando por muita aflição, ele consegue entender, ele consegue perceber que essa aflição é algo passageiro, momentâneo. Mas a segunda coisa que eu aprendo com o texto, diz assim: estou muito aflito. Perceba que a Bíblia não está falando da aflição de uma pessoa, ela está falando acerca da muita aflição de uma pessoa. Mas a pergunta é: a Bíblia está falando da muita aflição de quem? Perceba como se inicia o versículo. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Perceba que a Bíblia está nos falando acerca da muita aflição daquele que crê. O versículo começa dizendo, eu cria. Sabe qual é a segunda coisa que eu aprendo com o texto? A Bíblia está falando acerca da muita aflição daquele que crê. Muitas vezes cremos que, por sermos filhos de Deus, nós estamos imunes às aflições. Muitas vezes cremos erroneamente que a nossa fé nos livrará das aflições do presente século. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus foi claro em dizer, no mundo tereis aflições. Mas o mesmo Jesus que diz, no mundo tereis aflições, também diz assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que eu aprendo? Em segundo lugar, o fato de eu e você sermos filhos de Deus, o fato de eu e você crermos no Senhor, isso não nos livra das tribulações, mas isso é sinônimo de companhia nas tribulações. O fato de eu e você crermos no Senhor não nos livra das tribulações, mas isso é sinônimo de companhia nas tribulações. No mundo tereis aflições, mas eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em terceiro e último lugar, e aqui eu termino essa palavra, diz assim, eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Então, em primeiro lugar, estamos falando acerca de alguém que está muito aflito. Segundo lugar, alguém que está muito aflito, mas consegue entender que essa aflição ela é passageira. E em terceiro e último lugar, como isto é possível? Como que alguém está passando por muita aflição consegue perceber que essa aflição ela é passageira, momentânea? Como que alguém está passando por uma grande aflição? Como que alguém está passando por um momento intenso de dor, de angústia e ainda assim é capaz de perceber que esse momento é passageiro, momentâneo? A resposta está no início do versículo. O versículo começa dizendo assim, eu
cria. Você sabe quem é capaz de, mesmo estando diante de uma grande dor, diante de uma grande perda, diante de uma grande angústia, perceber que essa dor, essa perda, essa tribulação, essa aflição, ela é passageira? Alguém que tem fé. O versículo começa dizendo: eu cria. O salmista está dizendo para mim e para você: estou passando por uma grande aflição, mas essa aflição ela é passageira. Por quê? Porque eu creio. Porque, amados, quem crê, quem tem fé, sabe que serve a um Deus todo-poderoso. Quem crê sabe que serve a um Deus que não só vê as aflições dos seus filhos, mas que age em favor dos seus filhos. A Bíblia vai nos dizer: aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Amém. Que Deus te abençoe.